os efetivos avanços que são possíveis de se identificar em termos tanto de regulamentação quanto de práticas bem-sucedidas no Brasil, também no que se refere aos fóruns de educação. Como é que tem sido visto isso nos estados e nos entes federativos locais? É isso, obrigada. Vamos tentar abrir agora para a Universidade Federal do Espírito Santo, reforçando aos nossos colegas que estão interagindo, que assim que concluam a sua questão, desliguem os microfones para evitar qualquer tipo de problema. Então vamos tentar lá com a Universidade Federal do Espírito Santo, a interlocução. Aberto, Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, boa tarde. Meu nome é Simone Cassini, eu sou estudante do doutorado aqui no BPGE UFES. E a pergunta é bem direta, não vou demorar muito não. A questão é, houve tentativas de regulamentação do regime de colaboração, uma delas foi o do Ricardo Santos, quando foi senador e deputado pelo PSDB no Espírito Santo, em 2005. E surgiram também outras propostas, uma delas é do Alex Canziani, que está em tramitação, que é divergente dessa proposta do Ricardo Santos e de outras proposições, né, do regime de colaboração. A pergunta é, considerando as diferentes concepções, como a professora Gilda mesmo falou, sobre regime de colaboração, assim como a mesa falou que há diversas concepções de sistema, mas especificamente quanto ao regime de colaboração, a mesa considera o campo normativo do regime de colaboração uma arena em disputa, por disputa de interesses? Se é uma arena de disputa, eu quero que seja direto, né? Que interesses são esses e quem são esses agentes? Muito obrigada. Agora nós vamos para o Instituto Anísio Teixeira, Bahia, tá aberto? Faz segundo todo? Bom. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sim, perfeitamente, pode falar. Perfeito. Eu sou Nildon Pitumbo, sou coordenador do Fórum Estadual de Educação e minha questão é muito vinculada a currículo e eu quero colocar isso para que a mesa possa se posicionar. Falo das chamadas expectativas de aprendizagem, né? No meu ponto de vista, nós temos discutido muito pouco essa temática no Brasil afora, tá? Mas por que eu escolho exatamente essa temática? Profundamente vinculada à seleção e escolha de conteúdos, e isso tem, evidentemente, seus desdobramentos e suas marcas para o estabelecimento das diretrizes curriculares nacionais, seja ela das escolas, seja ela das diretrizes das agências de formação de professores para a licenciatura. No fundo, essa é uma questão de currículo que nós teremos que enfrentar, porque precisamos definir, mínimo que seja o currículo nacional, para as letras, para as matemáticas, falo matemáticas no plural mesmo, as ciências, as artes, não é? Enfim, uma vez, se nós dirigirmos a discussão nacional para essa questão do currículo mínimo, seja em que lugar se fica com a discussão, né? E eu me considero uma pessoa exigente nesse nível, quer dizer, não é só uma questão normativa, falo do Conselho Nacional de Educação, e evidentemente dos conselhos municipais, Não é meramente uma questão cuja tônica fique explicitada somente no âmbito da discussão dos municípios ou dos estados, que isso pode desvelar para uma questão de regionalidades, né? Enfim, com todo esse formato que nós temos, com toda essa definição que nós temos hoje, e ainda sem a pontuação clara, inequívoca de qual seja o currículo mínimo nacional, nós continuamos com um currículo com uma forma extremamente disciplinarizada, né, em que as crianças e a juventude, pelo fato da forma disciplinarizada da organização do currículo, ficam alheios a muita informação do cotidiano e da contemporaneidade. Eu queria
verificar se é possível que a mesa possa tocar nessas questões. E elogio e cumprimento o MEC por essa iniciativa e meus cumprimentos aos demais companheiros que estão espalhados por esse Brasil afora nesse momento, nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu vou agora passar a leitura de algumas questões que nos chegaram pela internet. Nós, assim, só simbolicamente, vamos fazer uma pergunta endereçada a cada um dos membros da mesa, começando pelo professor Cury. Professor Jamil Cury, o senhor acredita que essas mudanças ocorridas na LDB estão trazendo qualidade real à educação no Brasil, visto que muita coisa ainda não foi conseguida, ainda não se conseguiu tirar do papel, e a legislação sempre apresenta brechas para interpretações variadas, beneficiando o sistema? Existiria um meio de tornar as leis, as diretrizes que regem a LDB, mais objetivas e consistentes? Essa pergunta vem de Regina Francisca de Paula, da cidade de Potim, São Paulo. Uma outra questão que chega para o professor Chagas. Professor Chagas, vem de Dali de Amorim Zunino, da UNCM de Santa Catarina. Professor Chagas, o senhor respondeu à pergunta da professora Flávia sobre qual será o caminho para a instituição do Sistema Nacional de Educação. Penso que o senhor foi muito feliz quando citou que não basta a regulamentação se não tivermos um pacto com a sociedade educacional, e falou sobre a importância dos diversos segmentos entre eles: os pais, os alunos, os gestores, os educadores. Penso que faltou falar sobre os conselhos de educação e também os setores, os demais setores. Com certeza eles são de suma importância para a implementação do sonhado Sistema Nacional de Educação. O senhor concorda conosco? Parabéns ao secretário Binho, secretário da SAS e toda a sua equipe por esse momento que o nosso país está vivendo, que é o momento da discussão nacional sobre o nosso Sistema Nacional de Educação. Ao secretário Binho Max, chega uma pergunta de Flávia Lemos, do Rio de Janeiro. Secretário Binho Max, como o senhor visualiza a questão do antagonismo do MEC, do protagonismo do MEC na coordenação nacional do debate... Estava em regime de colaboração. Ai, meu Deus. Então, de novo, secretário Binho, como o senhor, ainda bem que eu sei isso, porque eu tinha lido errado a pergunta. Como o secretário visualiza a questão do protagonismo do MEC na coordenação nacional do debate sobre o Sistema Nacional de Educação? Nesse contexto, qual seria o papel do Poder Legislativo? Pergunta de Flávia Lemos, do Rio de Janeiro. Então, agora nós temos um conjunto enorme de questões colocadas aos nossos debatedores aqui da mesa, e nós vamos, então, começar pelo secretário Chagas, presidente do Fórum Nacional de Educação, depois o professor Cury e depois o secretário Binho. Desculpa, secretário Chagas, só dizer assim, que dado o adiantado da hora, como nós vamos encerrar às 5 horas, eu acho que uns 15 minutos para cada um de vocês, a gente poderia... Pode ser assim? 15 minutos já com a despedida, né? Eu tenho impressão. Obrigada. Deixa eu fazer um encaminhamento. Eu acho que mais um encaminhamento, porque o tempo... É impossível responder a todas essas perguntas nesse tempo. E aí eu também não quero deixar as pessoas que participaram com a sensação de frustração, porque eu acredito que nenhum de nós vai conseguir responder a todas essas perguntas, porque todas foram perguntas inteligentes e difíceis. Eles não deram facilidade para a mesa. Então, a todos que estão nas salas e quem está aqui no auditório, eu queria lembrar que essa é a abertura de um fórum permanente, é uma conferência livre que vai durar até fevereiro com a nossa CONAI. Então, todas as perguntas estão anotadas e todas elas serão debatidas e respondidas na medida do possível por todos nós. Digo na medida do possível porque não são perguntas que as respostas são fáceis, ou algumas ainda não temos respostas, inclusive. Mas dizer a todos que estão vindo que a colaboração de todos eles foi extremamente importante, porque elas sinalizam o que o Brasil está pensando sobre o sistema, o que o Brasil está pensando sobre os nossos próximos passos. Então, com essas perguntas, nós já temos o suficiente para aquecer muito o nosso debate até lá. E todo ele será tratado. Então, a minha sugestão é que
cada um de nós faça uma fala, talvez tentando dar uma ideia do conjunto, mas já de antemão, dizendo que nós não teremos como responder nesse momento a todas as perguntas. Secretário Chagas, por favor. Eu costumo dizer que depois que a gente fala muito, que vem as perguntas, aí a gente fica numa situação difícil. Porque as pessoas fazem perguntas difíceis. Não dá para, muitas vezes, responder. Até porque tem temas que foram colocados aqui que dá um seminário. Não é? De qualquer maneira, eu acho que esse encaminhamento que o secretário Binho colocou é interessante, porque a conferência livre ela está aberta. Como todas as conferências livres virtuais estão abertas no site para as pessoas discutirem, interagirem, etc. Eu escolhi assim mais ou menos 4 questões para tratar. Primeiro, é sobre a questão